Olá, amados e amadas do Senhor. Olá, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com cada um de vocês. Que alegria podermos celebrar mais um culto ao nosso Deus e quão bom é podermos louvar e agradecer ao nosso Senhor pelas bênçãos derramadas todos os dias nas nossas vidas. Que a palavra de Deus fale ao nosso coração e à nossa mente e nos leve a analisarmos a nossa vida, reconhecermos os nossos pecados e assim então que essa palavra também gere em nós arrependimento, para que vivamos uma vida agradável a Deus. Assim também, queridos, como uma forma de externar a nossa gratidão, vamos louvar a Deus cantando o hino Graças Dou por Esta Vida. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Queridos irmãos, nós celebramos este culto em nome do nosso Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É por meio da bondade e misericórdia do nosso Deus que nos reunimos em comunidade, mesmo que à distância. É assim, também quero saudá-los com a palavra, o versículo que é lema para esta semana e se encontra em Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 16, aonde nós lemos: Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Abençoada é essa palavra, essa promessa do Senhor. E aqueles que vivem de acordo com a sua vontade, que vivem uma vida de justiça, retidão, amor e respeito, que no seu dia a dia preza por fazer a vontade de Deus, não tem nada o que temer, pois Deus é fiel, nos cuida e abençoa. Nós temos sido testemunhas desta palavra, provando cada dia a bênção de Deus, a bênção que Ele derrama sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade. Que desta forma também, no decorrer deste culto, a palavra de Deus haja nos nossos corações e nos conduza a uma vida de obediência à vontade de Deus. Uma vida sob o senhorio de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o próximo hino. Ó Deus da justiça,
nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Convido você, querido irmão, querida irmã, para termos um momento de oração. Ó Pai amado, Todo-Poderoso, nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia que Tu nos dás, por mais esta semana, Senhor, que podemos nos reunir, mesmo que à distância, para ouvir a Tua palavra, para Te louvar, Te agradecer, Senhor, e buscar a Tua vontade para as nossas vidas. Esteja no decorrer deste culto falando a nós, falando ao nosso coração, nos levando a reconhecer o pecado em nós e da mesma forma também confessá-lo, nos levando também, Senhor, a um arrependimento. Nos ajude, Pai, a viver de acordo com a Tua vontade, a obedecer os Teus mandamentos. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Como preparação para a palavra, vamos cantar juntos o próximo hino. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Amados do Senhor, que a paz do nosso bondoso Deus esteja com todos vocês. O texto bíblico para o dia de hoje é o texto do Evangelho de Marcos, e neste texto nos é contado a história de um rei. Um homem com muito poder, um homem que também gostava de ouvir a palavra de Deus, mas que vivia uma vida de pecado. E esta vida de pecado o levou a fazer muitas coisas ruins. Assim como o texto de hoje, vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a ação do pecado em nossas vidas e vamos ver também qual é a saída para nos livrarmos deste poder. Desta forma, quero convidá-los para acompanhar o texto bíblico de hoje, texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 29.
A morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso, João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João. E, quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo: altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peço o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Amados, que Deus fale aos nossos corações. Bem, se vocês se lembram, há 2 semanas eu preguei um texto bíblico que se encontra um pouco antes deste texto de hoje. Preguei sobre o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o 34. E naquele dia vimos o poder de Jesus para curar. Jesus havia começado o seu ministério há pouco tempo, começou a pregar o reino de Deus, começou também a curar as pessoas, expulsar demônios e fazer muitos milagres. E tudo isso fez com que a sua fama se espalhasse e muitas pessoas viessem até ele. Então Jesus escolheu para si 12 homens, os quais eram seus aprendizes, os seus discípulos. E exatamente no texto anterior ao de hoje, o início do capítulo 6 de Marcos, Jesus, após ensinar os seus discípulos, os envia pelos povoados de Israel para pregarem o arrependimento, curar doentes e expulsarem os demônios. Então imaginem, começa a haver uma agitação no país, muitas pessoas começam a ser curadas, muitas pessoas começam a mudar de vida, e assim o povo começa a testemunhar a respeito de todos estes acontecimentos. E tudo isso chega também aos ouvidos do rei daquela região. Acontece que antes de Jesus começar seu trabalho de pregar e anunciar o reino de Deus, alguns anos antes, outro homem também já fazia isso. Seu nome era João Batista. João Batista vivia no deserto e ali ele pregava e anunciava o arrependimento dos pecados. Ele avisava as pessoas de que o reino de Deus estava chegando e que por isso elas deveriam se arrepender dos seus pecados.
Muitas pessoas iam até João para serem batizadas, tanto pessoas pobres como pessoas ricas. Até mesmo os líderes religiosos iam a João para serem batizados. Muitas pessoas gostavam de ouvir o que João pregava, porque ele pregava com autoridade e não fazia diferenciação entre pessoas. Ele pregava a palavra de Deus, pregava o arrependimento, tanto para o simples pescador e agricultor, como também para os líderes religiosos e as autoridades da época. Se a pessoa estava em pecado, João a aconselhava a largar os seus pecados, se arrepender e aí então ser batizada. Foi isso que ele disse quando, por exemplo, os líderes religiosos chegaram até ele para serem batizados. Ele falou: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. João não queria que as pessoas apenas ouvissem ele, mas sim que houvesse uma mudança de vida. Ele queria que as atitudes das pessoas mostrassem que elas realmente estavam arrependidas. E pois bem, como eu disse, muitas pessoas iam até João para ouvi-lo. E entre elas, o rei da Judéia, Herodes. Herodes gostava de ouvir João Batista pregar, mas João não deixava que isso inflasse o seu ego. Bem ao contrário, ele fazia questão de pregar também o arrependimento ao rei Herodes. Era conhecido pelo povo que o rei Herodes estava se relacionando com a sua cunhada. Na verdade, o texto nos conta que Herodes havia se casado com a esposa do seu irmão. Mas pela lei judaica, isso é contrário à vontade de Deus. E por este motivo, toda vez que Herodes ia até João para ouvi-lo, João sempre o alertava para que se arrependesse e abandonasse esse pecado. O versículo 18 nos diz: por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Embora Herodes reconhecesse que João era um homem de Deus, nunca abandonou este pecado. E assim continuou casado com a sua cunhada, o que mais tarde veio a trazer sérias consequências. Acontece que este discurso de João deixou a companheira do rei muito indignada e furiosa. E então ela desejava a todo custo dar fim na vida do profeta. E assim que teve a oportunidade, ela o fez. Como nós ouvimos no texto bíblico de hoje, no dia do seu aniversário, Herodes deu uma grande festa, convidou altas autoridades do seu reino para comemorar. Teve um banquete, certamente com muita comida e bebida para alegrar todo mundo. E em determinado momento da festa, a sua enteada entra no salão dançando de forma sensual para impressionar o rei e os convidados. E o rei, provavelmente não muito sóbrio, por causa das bebidas ali do banquete, promete à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. A moça corre até a sua mãe, a atual esposa do rei, que era sua cunhada, e esta lhe diz: peça a cabeça de João Batista. O plano da mulher estava concluído. Ela conseguiu dar fim à vida do profeta. E o rei, então, não querendo passar vergonha em frente das autoridades, cumpre com a sua promessa e com o pedido da menina, e com muita tristeza no seu coração manda matar João Batista, aquele profeta que ele tanto gostava de ouvir. E aqui o texto bíblico nos traz o primeiro ensinamento sobre o poder do pecado em nossas vidas quando não o confessamos.
Quando não confessamos o nosso pecado e não nos arrependemos, ele vai tomando posse de muitas áreas da nossa vida e assim nos leva a cometer outros pecados. O pecado sempre vai nos levar a cometer outros pecados. Herodes estava cometendo adultério com a sua cunhada e João frequentemente lhe dizia para abandonar este pecado. Mas o rei não o obedecia. E este pecado acabou tomando conta da vida de Herodes e o levou a cometer outros pecados ainda mais graves, entre eles o assassinato de João Batista. Herodes era o culpado pela morte de João Batista, e tudo isso porque não abandonou o seu relacionamento pecaminoso com a sua cunhada. Essa ação do pecado nós podemos notar em toda a história de Israel, e começa já no Jardim do Éden, com o primeiro casal. Deus tinha dito para Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores e plantas do jardim, somente desta única árvore aqui vocês não devem comer. Então o que aconteceu? Adão e Eva comeram daquela fruta e desta forma desobedeceram à vontade de Deus, cometendo o primeiro pecado. Mas então eles viram que tinham feito a coisa errada. E nós ouvimos, por meio da mensagem de João Batista, que a coisa correta a se fazer quando se reconhece o pecado é se arrepender dele. Mas o que Adão e Eva fizeram? Tentaram esconder o seu erro, cometendo outro pecado assim, ao mentir para Deus. E quando eles são descobertos, eles não assumem a culpa, mas colocam um no outro, errando novamente. Ou seja, o pecado vai nos enrolando em uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais. E ele só para quando confessamos a Deus e mudamos as nossas atitudes. Era isso que Deus queria que Adão e Eva fizessem. Era isso que João Batista pregava: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de Deus está próximo. Frequentemente, João dizia ao seu rei, Herodes, para que este se arrependesse e abandonasse o pecado no qual estava vivendo. E Herodes até gostava de ouvir João, mas não colocava em prática o que ele lhe dizia. E assim o pecado foi se acumulando e crescendo na sua vida, e aquilo que no início parecia ser um simples adultério, veio a ocasionar também um homicídio. E por isto, queridos, queridas, eu pergunto a vocês: quais pecados nas nossas vidas nós julgamos ser irrelevantes? Quais pecados temos em nossos corações que ainda não confessamos a Deus, porque julgamos que não é necessário, é tão pequeno? De qual pecado tu precisa te arrepender? Eu creio que nós poderíamos comparar o pecado como um tigre ou um leão. Todo mundo acha bonitinho um filhote de leão, dá vontade de ter um daqueles gatinhos da selva em casa, muito bonito quando nasce. Então imagine que você tem a oportunidade de criar em casa um filhotinho de leão, todo peludinho, bonitinho, bem mais bonito que os gatos. Que coisa mais fofinha, né? Você vai alimentando ele e pensa: esse bichinho aqui é inofensivo. E continua alimentando ele e ele vai crescendo. Mas acontece que uma hora aquele bichinho bonitinho vai te transformar num jantar. E da mesma forma, muitas vezes pensamos que alguns dos nossos pecados são inofensivos. Nós julgamos que coisas simples como contar uma mentirinha aqui, outra ali, esconder uma pequena informação, se apossar de uma pequena quantia de dinheiro que não é nossa, não faz nenhum mal. Ou que isso não se compara a outros pecados muito graves, como cometer um homicídio. Queridos, pecado é pecado. E todo pecado precisa ser confessado para que haja, assim, arrependimento e mudança de vida. Não deixe nenhum pecado crescer na tua vida, por mais simples e irrelevante que ele pareça.
o elimine o quanto antes para que ele não venha se multiplicar dentro de ti, na tua vida, na tua família. Não vamos agir como o rei Herodes, que sabia do pecado, mas mesmo assim não se arrependeu e muito menos não quis mudar de vida. Busque hoje mesmo se arrepender, pois o reino de Deus já está entre nós. E assim, eu quero nos levar para o próximo ponto deste texto, que nos mostra outra consequência do pecado nas nossas vidas. Herodes era o culpado pelo assassinato de João Batista. Ele reconhecia isso. E por este motivo, o pecado havia dominado a vida dele e o mantinha prisioneiro. Herodes sabia que o assassinato de João Batista não era algo correto, pois afinal, João era um homem bom, um homem de Deus. Mas ao invés de se arrepender, Herodes apenas vive com remorso. Ele vive remoendo aquele negócio dele e não se arrepende. O pecado assim cegou o seu coração. E então surge Jesus curando, ensinando e pregando algo muito semelhante ao que João pregava. E o que acontece? Herodes não o reconhece. Herodes não consegue reconhecer Jesus porque seu coração está cego em decorrência do pecado que ele insiste em não abandonar. O pecado do assassinato de João Batista o impede de ver Jesus. Para Herodes, Jesus é João Batista que ressuscitou para vingar o seu crime. Quando lhe contam sobre Jesus, Herodes diz: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Texto que a gente leu de Marcos 6, versículo 16. Diante de Herodes estava alguém que podia livrá-lo de todo o peso do pecado que ele carregava, Jesus. Mas Herodes não conseguia abrir mão do seu pecado. O pecado havia feito prisioneiro. Fechou os olhos do seu coração para que ele não visse a salvação que estava diante dele. Queridos, é isso que o pecado não confessado faz conosco. Ele nos afasta de Deus, ele fecha o nosso coração para Deus e nos faz sentir medo. Herodes tinha medo de Jesus porque pensava que era João Batista que tinha vindo para se vingar. O objetivo do pecado é tentar nos impedir de chegar até Jesus, porque longe de Jesus nós caminhamos para a morte, para a dor, para o sofrimento. O pecado cega os nossos olhos para que nós não vejamos o agir de Deus. E assim, fechando os nossos olhos para Deus, também fecha o nosso olhar para o próximo. Nós não vemos mais o próximo como alguém à imagem e semelhança de Deus, mas como alguém que eu posso utilizar para alimentar o meu pecado. O pecado nos faz olhar para o próximo como se ele fosse um objeto para satisfazer o meu pecado, para satisfazer o pecado que está na minha vida. E como assim? Você pode se perguntar. Eu me lembro de um ator muito famoso, norte-americano, que uma vez deu um testemunho sobre o impacto da pornografia na sua vida. Ele dizia que passava horas e horas consumindo pornografia. E por mais que isso já fosse muito ruim, o problema não estava só aí. A pornografia era o início. Por conta deste pecado, ele não conseguia mais olhar para as mulheres e moças no seu dia a dia sem vê-las como um objeto para satisfazer o seu prazer. Ele não via mais as mulheres como elas eram, porque o seu coração estava cego. Ele só via o seu próprio pecado se refletindo nelas. E assim, o pecado pode cegar o nosso coração de várias formas. Se olharmos para a mentira ou falso testemunho, como nos diz o 8º mandamento. Quando uma pessoa costuma espalhar muita mentira, dar falso testemunho a respeito das outras pessoas,
ela já não consegue mais confiar plenamente no que as pessoas dizem. E provavelmente vai se relacionar com os outros apenas com o intuito de conseguir mais informação ou falsa informação para espalhar. Se olhamos para o 6º mandamento, não adulterarás. A pessoa que comete adultério geralmente é também uma pessoa muito ciumenta. Por quê? Porque baseado no próprio pecado que ela comete, pensa que o seu parceiro também o cometerá. A pessoa adúltera não consegue mais confiar no cônjuge por causa do pecado que ela própria cometeu, ou que ainda comete. E quantos outros exemplos a gente poderia citar de maneiras como o pecado prejudica o nosso relacionamento com Deus e com o próximo? Novamente eu digo, pecado é pecado, e por mais simples e inofensivo que ele pareça, todo pecado é desobediência a Deus. E por isso precisa ser confessado para que haja um arrependimento e mudança de vida. Não deixe o pecado crescer na tua vida. O confesse o quanto antes e mude de atitude para que assim o teu relacionamento com Deus e com o próximo seja completamente restaurado. Não vamos agir como o rei Herodes, que sabia do pecado, mas não buscou arrependimento. Busque hoje mesmo se arrepender e ser transformado. Nosso Senhor Jesus está te esperando para te livrar de todo o pecado que há em tua vida. Não viva carregando esse peso desnecessário. Não vivas com medo de confessar isso a Deus. O chamado de Jesus para ti e para mim é este: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Amém. Amados, vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor Todo-Poderoso, amado Deus, te agradecemos por essa tua palavra que nos desafia muito, Senhor. Nos desafia a olharmos para a nossa vida e analisarmos tudo aquilo que não está de acordo com o teu querer. Pai amado, nos ajuda a reconhecer o nosso pecado, nos arrepender e confessá-lo diante de ti. Nos ajuda, Senhor, a mudar de vida e começar a viver de acordo com a tua vontade. Sabemos, Senhor, que o pecado atrapalha muito o nosso relacionamento contigo, nosso relacionamento com o próximo. E por isso, Senhor, pedimos, vem até nós com teu Espírito Santo, nos limpa, nos transforma para estarmos de acordo com o teu querer. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida agradável a ti e não vivermos, Senhor, afundados no pecado. Assim também, Pai, queremos neste momento interceder pelas pessoas dessa cidade, deste estado, deste país, que tem vivido, Senhor, uma vida de pecado, uma vida longe da tua presença. Oramos, Pai, e pedimos para que o teu Espírito Santo desperte o coração dessas pessoas, para que venham se achegar a ti e se arrepender dos seus pecados. Também, Senhor, queremos colocar em tuas mãos as pessoas conhecidas da nossa comunidade, da nossa cidade e também do nosso país que estão sofrendo neste momento por conta desta pandemia. Tantas pessoas afastadas dos seus entes queridos, pois estão internados em hospitais. Quantas pessoas estão, Senhor, enlutadas neste país e que nem puderam se despedir dos seus amados. Nós intercedemos por essas pessoas, Pai, que o teu Espírito Santo esteja tranquilizando o coração, dando paz e consolo neste momento tão difícil. E assim oramos também, ó Senhor, para que essas vacinas continuem a ser distribuídas e mais pessoas possam assim ficar imunes a este vírus e possamos passar o mais rápido possível por esta pandemia. Colocamos em tuas mãos a tua igreja, Pai. Nos ajuda a permanecermos firmes em meio
a essa época de distanciamento, que mesmo em meio a essa distância, a nossa fé não se esfrie, mas sim venha a ser fortalecida. Cuida de nós, Senhor, o teu povo. E assim também queremos colocar em tuas mãos a semana que está começando, que a vivamos de acordo com o teu querer. Tudo mais que temos para pedir e agradecer, colocamos na oração que o teu amado Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Fiquem na paz do nosso bondoso Deus, sirvam a Ele de todo o coração e vivam uma vida de arrependimento. Vivam uma vida ao lado de Jesus. Uma abençoada semana.